Meus amigos, a parte prática do bíceps é muito simples, de você entender os mecanismos de apoiar o cotovelo ou não apoiar o cotovelo, que isso traz mais isolamento do bíceps em relação ao braquial, que o braquial trabalha sempre com o bíceps e com o tríceps junto. Então tem alguns movimentos que quando você não apoia os cotovelos, ele trabalha o braquial junto com os bíceps, e isto com os movimentos sem apoio de cotovelo, com a rosca direta com a barra, que você já está acostumado, tradicional, né? Flexão, extensão, não tem segredo. Só que o que eu quero que vocês parem antes de travar totalmente, ó, essa posição, e para antes de levantar totalmente o cotovelo. Por quê? Você fica numa posição confortável e ao mesmo tempo confortável para os punhos e ao mesmo tempo em pêndulo. Para antes, você fica com tensão dinâmica no músculo constante. E isso ajuda. Outro mecanismo é você fazer os dumbbells. As barras são mais importantes para você ter mais equilíbrio e usar uma quantidade de peso maior. Mas tem muitos atletas que normalmente tem, para eles são mais fácil. É mais fácil você fazer os movimentos unilaterais do que bilaterais. Então os dumbbells, você pode fazer a simulação da rosca direta ou fazer pronando. Então prona e supina, prona e supina. Isso vai trabalhar mais o braquial. Esses movimentos não apoiados, eu recomendaria para você colocar mais ênfase nesses quando você já tem o pico de bíceps, a altura dos bíceps, e seus bíceps são mais encurtados, mais curtos, não muito longos a inserção dele. Então a rosca direta e a rosca alternada, os movimentos que não têm apoio de cotovelo, são mais fáceis trabalharem os braquiais juntos com os bíceps e os antebraços também, tá? Agora, quando você apoia, que nós vamos mostrar o próximo movimento, apoiando o cotovelo, você vai isolar mais os bíceps, embora não consiga também isolar, é você fazer um pouco mais de trabalho dos bíceps do que com os bíceps trabalhando os braquiais junto. Isso acontece muito com as pessoas que não têm grande altura de bíceps, e eu vou explicar isso no banco Scott depois para vocês. Mas agora, a simplificação é que a rosca direta, os movimentos em que não se apoia o cotovelo, incluindo a rosca direta no cabo, que também é a mesma coisa, ou seja, é um ângulo diferente que a rosca direta, mas você inclina só um pouquinho para trás, mas é um movimento de rosca direta. Pare antes de ter a contração, a dobrada total, no pêndulo, para não relaxar os bíceps, tá? Então pare no pêndulo e antes de alongamento total, porque aí você, além de ser mais seguro, você massageia o ventre muscular, que é exatamente o meio dos dois ventres dos bíceps, ok? E com o dumbbell, você vai usar um pouco mais do trabalho do antebraço, braquioradial e braquial. Mas você pode fazer tanto com barra, quanto com dumbbell, ou quanto com halteres. E existem os bancos Scotts, alavanca, que é a mesma coisa, um pouco diferente de ângulo, né? Mas o trabalho muscular é o mesmo do banco Scott tradicional. E nós vamos explicar isso mais tarde, ok? Valeu! Meus amigos, agora vamos falar do banco Scott. Todos os movimentos em que você apoie os cotovelos, os bíceps vão trabalhar um pouco mais isolados dos braquiais, que eles participam, os braquiais, de tanto as contrações de bíceps quanto de tríceps. Então o que você faz, se você tem um bíceps muito longo, que vem a inserção dele bem próxima do antebraço e ele é baixo, normalmente os bíceps longos, eles são baixos, então não tem altura. Como é que você melhora essa capacidade de você ter controle neuromuscular para ele se isolar um pouco mais? Apoiando os cotovelos. Pode ser com cabo, pode ser unilateral com dumbbell, pode ser do jeito que você achar melhor. Pode ser numa máquina de alavanca, não tem problema. Nesse caso, a rosca de bíceps Scott, que chama-se banco Scott, que eu já contei isso em algumas histórias minhas da internet. Esse banco foi inventado por um grande guru da musculação chamado Vince Gironda. O Vince Gironda foi um dos primeiros gurus do Arnold Schwarzenegger, quando ele se mudou para os Estados Unidos, na Califórnia. E o banco Scott se tornou famoso como banco Scott, não pelo Vince Gironda, e sim pelo pupilo número 1 dele, que é o Larry Scott,
que começou a aprender, porque o Vince Gironda viu um púlpito, que é aquelas mesinhas de protesto, né, de palestrante, e ele viu um púlpito jogado lá no fundo da academiazinha dele. Ele falou, pô, eu vou apoiar o cotovelo aqui para fazer bíceps. Enfim, invenções desses caras iluminados. Apoiou, gostou e começou a adaptar uma almofadinha e tal. E o Larry Scott adorou o movimento e começou a fazer as variações. Pegadas inversas, pegadas com dumbbell supinada, inverter o banco com o lado vertical, total assim, ó, reto, para fazer o movimento. E aí começou a se transformar num dos bíceps mais bonitos, bem trabalhados dos anos 60. E foi o primeiro Mr. Olympia, 65, 66, Larry Scott. Então ficou estigmatizado, né, como banco Scott pelo Larry Scott, mas o inventor do banco foi o Vince Gironda. E aí vocês podem usar a barra livre, lógico, como todo mundo faz, mas lembrem-se de uns detalhezinhos importantes. Punho reto, não quebre para dentro nem para fora. Punho reto. Quase alongamento máximo, ó, quase. E tensiona para antes. Não relaxe nem levante o cotovelo do banco. Paradinho aqui, ó. E afunda o ombro, ó. Não assim. Assim, afunde o ombro, ó. Afundado e tenso. Aí você trabalha os bíceps sozinho, melhor, não isolado, mas bem mais isolado do que ele trabalhando junto com os braquiais a hora inteira. Normalmente, os atletas que têm os bíceps longos, eles são baixos. E aí eu recomendo para fazer mais movimentos de apoio, porque aí você isola e usa menos o seu braquial. Outro detalhe muito importante é o seguinte: normalmente as pessoas que têm muita força de braquial, ele normalmente puxa a força para ele, para o braquial, e aí foge dos bíceps. Resultado, o braquial fica forte a hora inteira e os bíceps, quando ele dá o duplo bíceps de frente, não fica bonito, porque não tem altura os bíceps deles. Ok? É isso.